E já te trazendo imagens de São Paulo, estamos monitorando o que está acontecendo, principalmente no litoral do estado, porque tem alerta de ventania, principalmente litoral norte de São Paulo. Outra área em atenção nesta sexta-feira é o Rio de Janeiro. Toda a costa fluminense, nesse momento, em atenção, porque os ventos podem passar dos 90 km por hora. Já temos imagens ao vivo do litoral de São Paulo para ilustrar nossa conversa com a Natália Lauxen, que vai explicar para a gente o que está acontecendo e quais são os alertas nessa sexta-feira para a população. Natália. Carol, o INMET, diante desse alerta, elevou até o nível do alerta para laranja, que significa perigo, justamente por conta desses vendavais que devem atingir tanto o estado de São Paulo quanto o estado do Rio de Janeiro. Ventos que podem variar aí entre 60 e 100 km por hora. Alerta válido até o fim desta sexta-feira. Essa condição, Carol, existe por conta da passagem de um ciclone extratropical, principalmente no sul aqui do Brasil. As regiões metropolitanas, tanto de São Paulo também quanto do Rio de Janeiro, podem ser bem afetadas, bastante afetadas. O sul, centro, norte fluminense, Baixadas e Vale do Paraíba Paulista também estão nas regiões de risco. O Instituto INMET também alerta para risco de quedas de árvore, destelhamento de casas e outros danos estruturais e materiais que podem acontecer em função dessa ventania. Alerta válido, a gente reforça, até o fim dessa sexta-feira. A gente acompanhou uma semana, Carol, aqui em São Paulo, de bastante calor, termômetros que chegaram aí à casa dos 30 graus. Esse cenário já começa a mudar. Nesse momento, aqui na capital paulista, faz 20 graus, a gente já percebe uma ventania começando a se formar aqui na região da Avenida Paulista, e a previsão é que os termômetros não passem dos 25 graus no dia de hoje, e o fim de semana, apesar de ter a previsão de sol, também vai ficar com os termômetros na casa dos 20 graus. Então a gente segue acompanhando esse alerta do INMET, alerta laranja para perigo desses ventos fortes, reforçando que ventos podem chegar aí, nas casas de 60 km por hora e 100 km por hora. E atenção, como você também já adiantou, Carol, para a região litorânea, tanto do estado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. A gente vai seguir acompanhando esse alerta do INMET, de olho aí nessas previsões, mas o clima já começa a mudar, a temperatura já baixando. Até coloquei um casaco, já pela manhã já não estava tão frio, agora a temperatura já começa a estabilizar, a casa dos 20 graus aqui na capital paulista. Carol. A gente teve uma madrugada abafada aqui em São Paulo, mas é isso, é a virada no tempo por conta daquele ciclone que a gente vinha falando. O ciclone se formou, está avançando para o oceano, mas está agitando o mar e gerando esses ventos intensos no litoral de São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro. A atenção redobrada. O professor Pedro Cortes, inclusive, falávamos sobre esse alerta nessa semana, a formação desse ciclone. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Bem, aqui, só para pontuar, Rio de Janeiro também, tá? A gente está ligado no que está acontecendo lá na capital fluminense. Também alerta para essas rajadas que podem passar dos 90 km por hora. Aí, no caso, depois temos também a frente fria que está avançando no Rio de Janeiro, com previsão de chuva e depois a temperatura que vai despencar. Aqui em São Paulo, fim de semana frio, professor. Então, para quem não gosta, olha, imagens da região aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho a região exata para você ligado aqui com a gente, mas já uma imagem ao vivo também para mostrar na região ali da Barra Funda. Olha como é que o tempo está encoberto, bem diferente do que aconteceu aí durante boa parte da semana com aquele céu azul, sem nuvens, professor. Sem nuvens e muito seco. Muito seco. Muito. A umidade melhora um pouquinho, né? Sim, melhora. A boa notícia dessa virada. Professor, vamos seguir aqui falando de clima, de meio ambiente com o senhor. A gente tem uma atualização, depois de quase 20 anos, da metodologia para mapear áreas sujeitas a inundações, enxurradas e deslizamentos. Professor, em que medida essa atualização, essa nova classificação para riscos de desastres se aproxima da nossa nova realidade climática no Brasil? Veja, Carol, o manual anterior que orientava a classificação de áreas de risco, ele havia sido publicado em 2007, ou seja, como você colocou, há quase 20 anos.
e ele considerava apenas as questões físicas, então áreas sujeitas a alagamento, áreas sujeitas a deslizamento, sem considerar a ocupação dessas áreas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma encosta que está sujeita a deslizamento, mas ela não, caso esse problema aconteça, isso não vai gerar nenhum problema para as pessoas, ou seja, não é uma área ocupada, o risco é classificado como um pouco menor na classificação atual. Quando essa área está ocupada, quando você tem construções frágeis, né, o que muitas vezes acontece, o risco aumenta. Então, a classificação nova que está sendo lançada agora, está disponível gratuitamente online, ela leva em consideração a ocupação do território e não só as condições físicas de estabilidade ou instabilidade do terreno, maior propensão a alagamentos, a inundações, mas também como esse território está ocupado. Ou seja, quanto maior a ocupação, maior a fragilidade das construções, maior a classificação no risco. Tem um ponto, né, professor? A depender do ano, podemos ter a influência ou não, podemos estar até numa neutralidade climática, mas de algum fenômeno climático. É o caso, por exemplo, agora que estamos vivendo o El Niño. O quanto que a ocorrência desses fenômenos também está precificada nesse relatório? Por exemplo, muda a classificação se estamos diante de um ano sob a influência do El Niño? Não muda automaticamente, isso depende, é lógico que aumenta o nível de atenção, mas isso depende exatamente de como o território está ocupado. Então não há uma mudança automática, por exemplo, de um nível que eles chamam de risco 2 para risco 3, pelo simples fato da gente ter um El Niño. Não é tão simples assim, mas o fato de ocorrer um El Niño não reclassifica as áreas. Depende muito de como essas áreas estão ocupadas. É claro que aumenta muito a propensão de chuvas, alagamentos em determinadas áreas ou de ondas de calor em outras, mas isso não aumenta automaticamente. Agora, uma coisa muito importante é manter esse mapeamento atualizado, porque as cidades vão crescendo, a ocupação vai se modificando e isso influencia na classificação das áreas de risco e, como eu disse, isso não era levado em conta na classificação anterior. É professor Pedro Cortes nessa conversa aqui com a gente. Professor, muito obrigada, um ótimo fim de semana. Para todos nós.